volume? Tá. Pessoal, a gente vai analisar então esse exercício aqui. Determine a magnitude das forças F1, F2 e F3 para equilibrar a partícula. Então notem que nós temos uma partícula que está aqui na origem. Nós temos várias forças. Como esse exercício é de forças que estão em dimensões diferentes, pelo menos em algum momento a dimensão x, y e z, todas elas estão sendo requeridas. Então se trata de um exercício de forças em 3 dimensões. Então o somatório das forças em 3 dimensões, somatório das forças em x é 0, em y é 0 e em z é 0. Porém nós temos que transformar tudo isso aqui em vetor cartesiano para facilitar. Então vamos começar aos poucos pelas forças mais fáceis. Vamos começar pela força F3. A força F3, pode focar bem, pode chegar perto. A força F3 é o seguinte: se vocês analisarem ali, ela está em cima do eixo X. Então nessa situação o eixo Y e o eixo Z é 0. Então logo, como ela está em cima do eixo X e para o lado positivo do X, ela vai ficar F3I mais 0J mais 0K. Pronto, acabou. A força F3 já está feita. A gente pega também essa força de 2.800 newtons, que está em cima do eixo Z negativo. Então, novamente, força de 2.800 vai ser igual a 0I mais 0J, e como ela está para baixo, menos 2.800K. Pronto, já temos duas forças feitas, duas forças transformadas. Vamos agora para a força de 8.500 newtons. Essa força de 8.500, ela está no plano XY. Logo, ela vale 0 no Z. Então, o Z eu já posso colocar como 0 direto. Então, a força de 8.500, o Z dela vai ser 0. O X e o Y a gente tem que calcular. Então, por exemplo, agora eu preciso da ajuda de vocês. Com o eixo X, essa força aqui, ela está 90 graus mais 15 graus. Então, para saber a coordenada dela no eixo X, a componente dela no eixo X, eu tenho que fazer 8.500 vezes cosseno de 105. 90 mais 15. Tá? Então, cosseno de 105... Cosseno de 105 multiplicado por 8.500. Quanto dá direto? Então, menos 2.200i. Em relação ao eixo Y, notem que antes eu usei o ângulo de 105, porque é sempre o ângulo com a parte positiva do eixo. Então, 105. Agora, com o eixo Y positivo está aqui. O ângulo com o eixo Y é 15 graus. Então, vocês têm que fazer cosseno de 15 vezes 8.500, que vai dar quanto? 8.210. Mais 8.210J. Pronto. Essa força de 8.500 já está resolvida também. Faltam duas forças. Vamos para a força F1 agora. Força F1, ela está em cima de um plano. É o plano XZ. Logo, no eixo Y, ela é 0. Então, a força F1, eu já posso colocar no eixo Y como 0. No J, 0J. No eixo X, eu faço o seguinte: é 30 graus com a parte negativa do X. O que me interessa é a parte positiva. Então, eu faço F1 vezes cosseno de tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui para chegar no X positivo, que são 150 graus. Então, cosseno de 150, né? 150 graus, porque para cá falta 30.
Se até aqui é 30, para o restante, 180 menos 30, 150. Então, cosseno de 150 graus. Quanto é o cosseno de 150 graus? Menos 0,86. Então, desculpa, eu estou no I, né? I. Sim. Menos 0,86 F1. Eu tenho que colocar o F1, ele é uma incógnita. Então, 0,86 F1. F1 I. Aí agora só falta o Z. O Z está aqui. Se ele tem 30 graus para cá, quer dizer que para o Z faltam 60 graus, certo? 60 graus. Então, F1 vezes cosseno de 60 graus. Quanto é o cosseno de 60 graus? 0,5 F1K. Não esqueçam do F1 e do K. Agora falta só mais uma força. Essa força aqui ela é um pouquinho diferente. Eu vou ter que aparecer no vídeo agora para explicar. É o seguinte, aqui nós temos uma sinalização diferente. Uma sinalização de um triângulo. Então esse triângulo, quando você vê algum exercício que aparece esse triângulo aqui, pequeno, já está subentendido que ele é um triângulo retângulo. Já é subentendido. Tá? Então, por exemplo, esse triângulo retângulo aqui, ele é similar a um triângulo retângulo imaginário grande. Ou seja, se aqui é 90, aqui é 90. Se aqui é um ângulo tal, é o mesmo ângulo aqui, ó. Então esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse e esse igual a esse. Logo, o que a gente quer é esse ângulo aqui da força. Se a gente achar esse ângulo do triângulo pequeno, ele é o mesmo ângulo que a gente quer. Então, como é que a gente acha? Isso aqui é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo onde a gente tem 7 por 24 por 25. O que a gente quer é esse ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo a gente pode achar de várias maneiras. Eu vou usar aqui seno, tá? Então, trigonometria do triângulo retângulo, seno desse ângulo é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno do ângulo é igual a 7 sobre 25. Quanto é que dá 7 sobre 25, por favor? 0,28. Mas você quer o ângulo, então você vai na sua calculadora e faz 0,28 segunda função seno. Então você vai ter quanto vale o ângulo. Quanto é o ângulo, por favor? 16,26 graus. Ou seja, esse ângulo é 16,26. Então aqui é 16,26 graus. Pronto. Já temos esse ângulo aqui. Agora vamos tentar escrever ele ali em vetor cartesiano. Então, analisando aqui, é a força F2. Como a força F2 está em cima de um plano, que é o plano XY, quer dizer que no Z ela vale 0. Certo? Então no Z eu já posso colocar 0. O Z é o meu K. 0K. Então vamos lá, vamos ver aqui certinho. Pro eixo X, falta quanto? Falta 90 graus mais 16,26. Ou seja, você tem que fazer cosseno de 90, o cosseno do ângulo que sai da soma do 90 com 16,26. 90 mais 16,26 vai dar 106,26, certo? Então, quanto é o cosseno de 106,26? Menos 0,27. Então, menos 0,27, eu tenho que colocar F2, que é a incógnita. F2 I. Acabou a componente I. Agora falta a componente J. A J é o meu Y. Então, eu vejo o caminho mais curto para chegar no Y, que é esse aqui. Então, pensem comigo. Daqui até aqui seria 180 graus. Tudo seria 180 graus. 180 graus menos 16,26. Quanto dá?
só vamos por partes, só para primeiro, 180 graus menos 16,26, dá quanto? 163,74. Então 163,74 é esse ângulo aqui, ó, para chegar no y. Aí agora sim, o cosseno desse ângulo é quanto, por favor? Menos 0,95. Menos 0,95 F2 J. Pronto. Aqui nós temos todas as forças, aquele sistema lá, tá? Cada uma dessas forças, elas estão todas aqui, só que escritas em vetor cartesiano. Vetor cartesiano é como se fosse uma outra língua, para você escrever, para você dizer a mesma coisa. Então tá tudo aqui. Estando tudo aqui, você vai para a teoria que você conheceu até hoje. Quando nós temos forças em equilíbrio, o somatório das forças no eixo x é 0, no eixo y é 0 e no eixo z é 0. Então você vai gerar três equações. O x para nós agora é o y. Então o somatório de tudo isso aqui tem que ser igual a 0. O nosso y é o j. O somatório de tudo isso tem que ser igual a 0. E o nosso z é o k. O somatório de tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Então agora, isso vai gerar para a gente três equações, que eu vou gerar aqui e a gente vai escrever para vocês. Voltando, nossa primeira equação vai se originar do somatório de todos os i's, que para nós é o x. Só que você não precisa mais escrever i agora, você só escreve o que está na frente do i. E o somatório é igual a 0. Então, por exemplo, F3 mais 0, 0 não preciso colocar, menos 2.200, menos 0,86 F1, menos 0,27 F2, pronto. Tudo isso aqui, tá? Ele pegou. Pegou? Uhum. Tá. Então, tudo que está aqui no i, somatório de tudo isso é igual a 0. Então, eu coloco igual a 0. Pronto, aqui tem uma equação. Agora eu vou gerar uma outra equação, que vai sair do meu j. Então, 0, não preciso colocar, mais 0, não preciso colocar, mais 8.210. Então, 8.210, mais 0, não preciso colocar, desculpa aqui, mais 0, não preciso colocar, menos 0,95 F2, menos 0,95 F2 igual a 0. Pronto, gerei uma equação daqui. Aí eu gero a terceira equação que vai sair daqui. Então, 0, não coloco, menos 2.800, 0 não coloco, mais 0,5 F1, 0 eu não coloco. Tudo isso igual a 0. Então aqui a gente tem um sistema. Aquele lá da sétima série, igualzinho. Temos um sistema. 3 equações e 3 incógnitas. F1, F2 e F3. 3 equações, 3 incógnitas, matematicamente é possível de resolver. Então nós vamos resolver agora então. Pode focar ali por enquanto. Quantos minutos já passaram? 14. Tá, então tá bom. Então agora nós vamos chegar aos valores, nós vamos resolver as 3 equações. Por onde você deve começar? Você deve começar sempre pela... Deixa eu só fechar aqui. Melhorou? Mas dava para enxergar, né? Dava. Tá, então, num sistema, por onde você vai começar?
pelo lugar, você pode chegar mais perto, focar bem. Pelo sistema, um sistema você vai começar sempre por onde? Pelo lugar onde tem menos incógnitas. Aqui não vai ser, tem duas. Essas duas equações, cada uma delas tem uma incógnita. Então você começa por qualquer uma delas que vai dar certo. Então eu vou começar pela de baixo aqui. Tá? Então na de baixo, nós temos essa equação aqui, menos 2.800 mais 0,5F1 é igual a zero. Numa equação, para achar incógnita, você tem que isolar a incógnita, deixar ela sozinha em um dos lados. Só que eu vou aos poucos. Primeiro eu passo isso aqui para o outro lado. Então, 0,5F1 é igual, passo isso aqui para o outro lado e ele muda o sinal. É igual a 2.800. Agora eu passo 0,5. Então, F1 é igual a 2.800 dividido por 0,5. O 0,5 estava multiplicando, agora ele passa dividindo. Logo, F1 vai ser igual, quanto é que dá 2.800 dividido por 0,5? 5.600. Então, F1 é igual a 5.600. Está tudo em newtons. Né? Porque eu já botei tudo em... Não, peraí. Eu tinha colocado tudo em newtons já, né? Eu já tinha convertido. Tá, então 5.600 newtons, F1. Achei o F1. E já usei essa equação de baixo aqui. O que eu faço? Com esse F1 que eu achei, em um momento mais oportuno eu vou substituir ele em outra equação. Eu guardo ele, está aqui, já achei. Agora a outra equação que eu consigo resolver é a segunda equação, essa aqui, ó. Então essa segunda equação aqui, eu vou trazer ela para cá, tá? E vou reescrever. Então, 8.210 menos 0,95 F2 é igual a zero. Novamente, eu tenho uma incógnita, que é o F2. Eu tento isolar ela ao máximo, então eu jogo tudo para o outro lado. Então, menos, não esqueçam o sinal, menos 0,95 F2 é igual. Como isso muda de lado, passa negativo. Menos 8.210. Agora, para deixar o F2 sozinho, eu passo esse 0,95. Então, menos 8.210 dividido por menos, esse sinal não pode esquecer, 0,95. Então, 8.210 dividido por 0,95, por favor. 8.642,10. Então, 8.642,10. Por que deu positivo? Porque menos com menos dá mais. Foi daqui que saiu positivo. Agora eu tenho o F2. Falta quem? Já tem o F1 aqui embaixo, já tem o F2, falta só o F3 aqui. E eu tenho mais uma equação. Nessa equação, a única incógnita que eu vou ter é o F3, porque aqui eu já sei o valor e aqui eu já sei. Então basta eu pegar essa equação e reescrever. Em tudo que é lugar que aparecer F1, ao invés de colocar F1, eu coloco 5.600. Tudo que é lugar que aparece F2, ao invés de colocar F2, eu coloco 8.642. Então vamos reescrever a equação aqui. Então, F3 menos 2.200 menos 0,86 que multiplica F1, que vale 5.600, menos 0,27 que multiplica F2, que vale 8.642,10. Seguindo, fecha parênteses igual a zero. Pronto, está aqui a minha equação. Então agora é o seguinte, F3 menos 2.200 menos agora 0,86
vezes 5.600, por favor. 0,86 vezes 5.600. 4.816 menos, agora por favor, 0,27 vezes 8.642,10. 2.333,37. Tudo isso igual a zero. Pronto, minha única incógnita é F3. Agora eu faço o seguinte. F3 menos. Quanto é que dá a soma de tudo isso aqui, por favor? 9.349,37 igual a zero. Como F3 eu quero isolar, eu passo para o outro lado. Então F3 é igual, passa para o outro lado, 9.349 newtons. Tá? Só fica mostrando aí mais ou menos. Ó, deem uma olhada aí nos resultados. Pode ficar em mim, então agora. Tá, então essa foi a resolução, então, pessoal, daquele exercício ali, tá, onde nós tínhamos várias forças em 3 dimensões, em intensidade, que é a maneira como foi pego, e elas foram transformadas em vetor cartesiano. Vetor cartesiano para você poder trabalhar com todos os eixos ao mesmo tempo. Tá? Alguns pontos importantes. Quando uma força está em cima de um eixo, ela zera nos outros eixos, que foi o que você viu aqui. E importante também você não se confundir com sinais, principalmente na hora do sistema, que é onde você já fez quase toda a conta e aí existe o risco de você errar por um detalhe. Espero ter ajudado com esse vídeo. Bons estudos!